Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um novo tipo de comportamento. Até agora a gente falou bastante de respondentes, né? De como a gente nasce com alguns comportamentos fisiológicos, corporais, que mexem com a gente, né? E que a gente aprende, então, à medida que a gente vai vivendo, a gente pode aprender a sentir comportamentos respondentes para estímulos que antes a gente não sentia, o que a gente chama de condicionamento respondente. Então, a gente falou de aprendizagem de medo, a coisas que a gente não sentia antes, aprendizagem de ânsia, de angústia, até de felicidade para algumas coisas que não nascemos com eles. Né? Não nascemos felizes ao ver a cerveja, no caso da propaganda. Né? Não nascemos com nojo de alguma bebida antes da gente passar mal. Então, até agora, a gente falou bastante de comportamentos e condicionamentos respondentes, que é tudo aquilo que é fisiológico, certo? Mas esse tipo de comportamento, ele é muito pequeno perto do que a gente tem na vida de repertório, né? Então, a partir de agora, a gente começa a falar dos comportamentos operantes. São os comportamentos voluntários, aqueles que a gente faz porque a gente aprendeu a fazer. Né? O comportamento operante, ele é a maior parte dos nossos comportamentos da vida. Então, ele é muito importante para a gente. Ele é o tipo de comportamento que a gente mais consegue modificar, adquirir, extinguir, manipular, certo? Manipular no sentido bonito da palavra de modificação, tá? Então, ele é o nosso comportamento que mais a gente vai conseguir mexer, né? Porque eles são comportamentos adquiridos, certo? Então, se a gente falou até agora de comportamentos que são eliciados, vou colocar aqui o slide e posto para vocês lá no estúdio. A gente falou então agora, até agora, de aprendizagem de comportamento por condicionamento respondente. A partir de agora, a gente vai falar de condicionamento operante, que é então uma aprendizagem a partir das nossas histórias e das nossas vivências, tá? A gente fala então que o comportamento operante, ele é um comportamento que opera no meio. Ou seja, quando eu faço esse comportamento, o meu meio muda. Ele tem consequências ao fazer esses comportamentos. E essas consequências, elas são diretamente influenciadoras do meu comportamento no futuro. Então, a gente está falando de um tipo de comportamento que não é automático, tá? Até agora, a gente falou aqui, então, de estímulo e resposta, que era o comportamento respondente, onde eu tenho lá, mediante esse estímulo, se ele tiver nas características ideais de condicionamento, né, na força, na intensidade, lembram lá do comecinho, se ele tiver a força de bater o martelo do limiar, então com certeza vai acontecer a resposta de esticar a perna. Né? Se eu tiver uma coisa muito quente, sempre que tiver esse estímulo muito, muito forte, eu vou ter a resposta de tirar a mão, com certeza. Tá? Então, aqui a parte respondente. Quando a gente fala de operante, existe um pouquinho de diferença. A gente fala, então, que o operante, ele é o contrário. Ele é uma resposta que leva a uma consequência. Né? Ele tem também uma influência do estímulo antecedente, que vai influenciar a emissão do meu comportamento, que vai influenciar a consequência, e essa consequência vai alterar a probabilidade de eu emitir esse comportamento no futuro de novo. Tá? Parece complexo, mas a gente vai falar de tudo isso bem devagarzinho, tudo bem? Só preciso saber, só preciso que vocês saibam, então, que no operante a gente tem um comportamento que produz uma consequência, tá? E aí, quem são então esses comportamentos operantes? A gente está falando de comportamentos adquiridos. Comportamentos como andar. Eu ando e o andar gera uma consequência, que é chegar
a um determinado lugar, certo? Eu peço para alguém fazer uma atividade, uma tarefa. O que eu falo para vocês influencia no que vocês vão fazer, né? Então eu sirvo de ambiente para vocês e vocês emitem um comportamento e esse comportamento tem uma consequência, né? Quem faz a atividade vai ganhar nota e a nota aumenta a probabilidade, a chance de vocês fazerem atividades de novo no futuro, tá? Então, operantes: falar, andar, escrever, solucionar problemas. Então, tudo aquilo que a gente faz por vontade, tá? Por vontade, por que a gente coloca entre aspas? Porque a gente não precisa ter vontade de fazer, tá? A gente faz esses comportamentos porque a gente já fez alguma vez e eles tiveram consequência. E essa consequência, na maioria das vezes, a gente está falando de reforço. Mas guarda isso no coração que já a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Eu só preciso, então, que vocês saibam que os operantes produzem consequências. E essa consequência altera a chance de que eu emita esse comportamento de novo, tá? Então, quem são esses operantes? O Skinner, ele divide os operantes em públicos e privados, tá? O que é bem legal, porque a gente pode falar tanto daquilo que vem de fora, que é o público, que é o que todo mundo tá vendo, como, olha, eu tô falando com vocês, isso é um comportamento operante público. Eu tô movimentando as minhas mãos, isso é um comportamento operante público. Visível, vocês estão vendo o que está acontecendo. Você está vendo a pessoa andar, certo? Então, a pessoa faz comportamento e eu vejo essa consequência também acontecendo. E a gente tem os comportamentos operantes privados ou encobertos, que é aquele comportamento que a gente faz por dentro e que não é respondente. Então, por exemplo, pensar. Por que pensar não é um respondente? Porque a gente não nasceu pensando como a gente pensa. A gente aprendeu a pensar desse jeito e a gente foi consequenciado. Teve uma consequência de pensar nisso, tá? Então, sei lá, eu vou começar a cantarolar uma música na minha cabeça e você não tá ouvindo. Então, eu posso cantar para fora, seria um comportamento público ou visível, e eu posso cantar na minha cabeça. Falo, gente, essa música não sai da minha cabeça. Daí você fala, mas que música? Nossa, essa aqui que tá na minha cabeça. Né? Você não tá vendo a música, mas ela tá cantando para mim. Ela tá aqui comigo, tá cantando e tal. Então, o comportamento encoberto, como pensamento, atenção, resolução de problemas mentais, são comportamentos privados do qual vocês não têm acesso, mas que eles acontecem. E eles acontecem porque eu aprendi a fazê-los, tá? A gente fala que a maioria desses encobertos, eles eram públicos primeiro e depois a gente internalizou, tá? A gente colocou ele do lado de dentro, então eu posso, tipo, falar sozinha. Posso falar comigo mesma, minha cabeça tá ali fervilhando. Eu tô perguntando para mim, respondendo para mim, porque eu faço isso primeiro fora e depois dentro. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui é que o Skinner fala, então, que os dois comportamentos, eles são muito semelhantes, tanto os públicos quanto os privados. E a diferença desses dois comportamentos vai ser a forma de acesso, né? Então, como que eu acesso um comportamento público? Vendo. Como eu acesso um comportamento privado? Perguntando. Eu falo, Andressa, o que é que você está pensando? E aí eu posso te falar o que eu estou pensando ou não, tá? Mas então o privado ele pode virar público caso eu queira te dizer o que é que eu estou sentindo. E aí o Skinner fala o seguinte: não há necessidade de supor que os eventos que acontecem sob a pele, ou seja, dentro da gente, tenham, por essa razão, propriedades especiais. Não. Eles são como os operantes, eles não têm nada de especial. A única diferença é que eles estão dentro. Falar que eles não são especiais, parece que a gente é frio e calculista, né? Ai, pensamento não é especial. Ai, não. Por que não? Não é especial? Porque a gente aprendeu a pensar do mesmo jeito
por exemplo, que a gente aprendeu a andar, certo? A gente só pensa o que a gente pensa porque a gente teve consequência. Então, o Skinner fala, não precisa atribuir nada como causa de um comportamento interno, tá? Porque ele também vem das mesmas contingências que qualquer comportamento público. Beleza? A diferença, então, vai ser a acessibilidade, que é um pouco limitado, porque o que está dentro eu não tenho acesso direto. Beleza? Então, a gente tem sonhar, pensar, sentir, intuir, são comportamentos e, como tais, não precisam nem devem ser considerados como eventos mentais ou cognitivos ou responsáveis por qualquer outro comportamento, porque eles também são comportamentos. E aqui, comportamento não gera comportamento, certo? Então, por que eu sonho alguma coisa? Porque eu vivenciei algo e talvez não tenha sido hoje, talvez tenha sido ontem ou na semana passada, no mês passado, vivenciei alguma coisa, ouvi alguma coisa, e aí esse público se torna, então, privado, tá? Por que eu penso algo? Por que eu sinto algo? Por que eu tenho intuição? Né? A intuição a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, mas as pessoas que têm intuição, porque elas conhecem um pouco melhor as contingências, talvez, né? Mas tá, guarda isso aí, depois a gente fala um pouquinho mais de intuição, tá bom? Então, para Skinner, uma coisa não gera a outra, tá? Ele até vai fazer uma crítica bem grande sobre a ideia de mente, né? A gente sabe que o behaviorismo é antimentalista, né? Ele não acredita que a nossa mente cria o que a gente faz ou é responsável. Então, a gente não faz nada porque a gente tem vontade ou porque a gente pensou em fazer, mas é que a gente tem o pensamento e a ação juntos como comportamentos operantes e sendo, então, feitos e realizados porque existiu um estímulo antes e ele tem uma consequência, tudo bem? E essa consequência, então, interfere na chance da gente pensar isso outras vezes, tá? Então, ele fala que a noção de mente foi culturalmente inventada, leva a gente a perder de vista o fato de que os encobertos são operantes. Quando a gente fala de mente, a gente para de perguntar qual que é o real porquê do comportamento estar acontecendo. Então, como o Skinner ele vai analisar as contingências, e a gente vai falar o que é isso, ele vai analisar as situações. Para explicar um comportamento, a mente é só mais um comportamento. Tudo que tem dentro é só mais um comportamento explicado pelas situações que acontecem, tanto antes quanto depois da emissão destes comportamentos, certo? Bom, então, falar de operante, gente, assim, é falar de tudo que a gente faz na vida, né? A gente está falando de comportamentos de mudança, a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de personalidade, né? Como as pessoas aprenderam a ser como elas são. A gente não nasce assim. A gente nasce com um pouquinho de filogênese, a gente nasce com muitos operantes, né? Que é a ontogênese, e a gente tem muita influência de cultura. Então, nesse momento, a gente vai estar falando dos comportamentos adquiridos. E que tudo, então, que a gente faz tem uma consequência no ambiente, muda o ambiente, e essa mudança traz também uma mudança para a gente, tá bom? Essa é até a concepção de operante. Operante é um comportamento que foi influenciado pelo meio, e ele muda o meio, e a mudança do meio produz mudanças no indivíduo, certo? Então, temos lá um exemplo de comportamento que é acender a luz, né? Então, eu tenho lá um ambiente que estava escuro, de repente eu aperto a luz, né, o interruptor, acendo a luz, produzir uma mudança no ambiente. Eu posso produzir essa mudança sozinha, ir lá e pressionar o interruptor, ou eu posso pedir para alguém. Então, quando eu falo, fulano, acende a luz, eu emito para ele um comportamento verbal, que para outra pessoa é um ambiente, que influencia a chance dela apertar o interruptor. Se ela apertar, ela acende a luz também. Então, essa consequência
tanto do pedir para a pessoa quanto acender a luz, aumentam a chance da gente pedir para a pessoa acender a luz de novo, ou então para a gente sozinho apertar o interruptor, certo? A gente tem alguns exemplos, então, dos comportamentos e as suas possíveis consequências. Lembram lá no começo que a gente falou que os nossos comportamentos, eles são selecionados pelas consequências. Então, se a gente faz o que a gente faz hoje, é porque de alguma maneira na nossa vida, a consequência do que a gente fez aumentou a chance da gente fazer de novo, certo? Então, sei lá, alguém fala, oi, fulano. Se a pessoa me responde oi, aumenta a chance do comportamento acontecer de novo. É uma consequência para o meu comportamento. Apertar o botão do elevador, o elevador chegar, abrir a torneira, sair água, fazer uma pergunta, o outro responder, fazer um dever de casa, o professor elogiar, fazer juras de amor, ganhar um beijo, ou fazer juras de amor e ganhar um toco. Essa consequência interfere na chance de você fazer isso de novo, certo? Se você faz juras de amor ainda hoje, provavelmente é porque você foi bem sucedido nas consequências do seu comportamento. Se por outro lado, você fala, ai, será que eu vou contar para a pessoa que eu gosto dela? É porque provavelmente alguma vez você já falou e não foi bem sucedido, tá? Então a consequência do que a gente faz é o que vai interferir se a gente vai fazer esse comportamento de novo ou não, beleza? Chorar, para algumas pessoas o chorar tem a função de ter atenção do outro, né? Ou chorar tem a consequência de resolver um problema, enfim. Aqui a gente está falando de algumas consequências que podem acontecer desse jeito, mas pode acontecer totalmente ao contrário, tá? São só exemplos. Tudo bem? Eu posso fazer um trabalho para ter o produto desse trabalho. Tipo, eu vou fazer uma atividade aqui só pelo prazer de ter visto essa atividade concluída. Ah, tá pronto, olha que bonito. Ou eu posso fazer atividade para ganhar nota, que também é uma consequência. Ambas interferem na produção do trabalho da próxima vez. Certo? Então, dizer que as consequências dos comportamentos controlam os comportamentos é o mesmo que dizer que elas vão determinar se os comportamentos vão acontecer com maior ou menor frequência no futuro. É legal, então, a gente falar que os operantes, eles não são um comportamento automático, né? Eles não são comportamentos mecânicos. Inclusive, essa é uma das críticas para o behaviorismo. Ah, o behaviorismo é mecanicista. Ele acha que o ser humano é um autômato, que é uma pessoa lá controlada pelos bonecos. Entenderam? Fantoches, né? E aí, falar que o ser humano é mecânico vai muito contra o que a gente acredita, né? Por quê? Olha só, aqui a gente está falando de uma série de comportamentos que é influenciado pelas consequências. Mas se ele é influenciado, a gente não está dizendo de jeito nenhum que sempre que acontecer um estímulo, vai acontecer o mesmo comportamento. E que sempre que vai ter esse comportamento, vai ter a mesma consequência. E que sempre que tiver essa consequência, a gente vai fazer de novo. A gente está falando o tempo todo de chances e de probabilidades. Tá? Se eu estou num ambiente, ele me influencia, e o que eu faço? Produz uma consequência, e essa consequência aumenta ou diminui a chance de eu fazer esse comportamento de novo. Porém, eu não tenho certeza de nada, tá? Eu vou ter certeza, ou vou ter uma chance maior de acertar se eu tiver bastante contato com essa pessoa, se eu conhecer um pouco do repertório dela, né? Mas é difícil a gente prever com 100% de certeza que o indivíduo vai emitir aquele comportamento. Mas a gente pode falar que as chances são aumentadas. Tipo nesse exemplo. Eu tenho lá, olha, eu faço um pedido, eu peço para alguém, passa o saleiro, por favor, e a pessoa pega o saleiro e me dá. E aí, olha a diferença de pedir para uma outra pessoa que nunca me passa o saleiro. Falo, fulano, passa o saleiro? Passa o saleiro? Passa o saleiro?
Quantas vezes a gente vai pedir para a pessoa passar o saleiro sem ela passar o saleiro? Né? Então, ela nunca passar o saleiro vai fazer com que meu comportamento mude. Ela diminui a chance de eu pedir para ela de novo no futuro. Tá? Então, o nosso comportamento é altamente influenciado pela consequência do que a gente faz. Se ela nunca me responde oi, você acha que depois de 10 vezes eu vou ver essa pessoa e vou falar oi para ela? Né? É muito difícil disso acontecer. A não ser que a gente seja bem persistente, né? Que a gente tenha uma história de reforçamento bem grande, de continuar respondendo, né? Mas na maioria das vezes, a consequência desta pessoa que não está me falando oi, ela vai repercutir no futuro. É muito provável que eu deixe de falar oi para ela, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? De consequências, do quanto essa consequência interfere no que a gente faz. E o que é bem legal é que às vezes a gente faz o nosso comportamento de uma maneira tão mecânica, tão sem pensar, né? A gente só vai fazendo, fazendo. E a gente não sabe por que é que a gente faz determinados comportamentos, né? Por que que a gente, sei lá, que a gente conversa com determinadas pessoas? Por que é que a gente vai à aula? Por que é que a gente assiste TV? Por que a gente faz o que faz? Então, assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente faz porque a gente tem consequência que aumenta a chance da gente fazer de novo. Senão a gente não faria. Só que a gente não para perceber isso. Né? A gente só vai fazendo. Então a gente não para muito para pensar por quê. E mesmo que a gente não entenda, ou que a gente não saiba o porquê que a gente faz o que a gente faz, a gente continua fazendo. Né? E isso inclui não só os comportamentos adequados, não só os comportamentos bons. Porque os comportamentos inadequados, eles também podem ter consequências que aumentam a chance da gente fazer. Né? Então, a gente vai guardar eles para a próxima aula. A princípio, eu queria fazer uma introdução aqui com vocês e queria que a gente pensasse um pouquinho sobre os nossos operantes, né? Assim, quais são os operantes da sua vida e qual a consequência deles, né? Quando você fala com alguém, por exemplo, o que acontece depois, né? Vamos elencar aí alguns operantes para a gente poder conversar e dar continuidade para saber se vocês entenderam, para ver se fez um pouco de sentido para vocês, porque daqui até o final do ano a gente vai falar só de comportamento operante, tá bom? Então, um abraço e um beijo e até!